Romanos 8, 19 a 22 diz que a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Vamos falar a verdade? Viver dói. Não é novidade que viver traz para nós uma angústia, que é uma angústia que eu declaro, que eu considero até que seja existencial, porque toda a natureza, ela aguarda com grande ansiedade, com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. No nosso último vídeo, nós falamos que nós precisamos sair da nossa posição de criaturas para assumirmos a nossa cadeira de filho de Deus. E aqui em Romanos nós estamos falando, Deus está falando que a natureza, ela aguarda a própria manifestação dos filhos de Deus. Porque não basta que você seja um filho de Deus, você tem que ser manifestado como um real filho de Deus. Porque um filho de Deus carrega a essência de Deus, carrega o DNA de Deus, carrega a cultura do reino. Não há como um filho de Deus estar em um lugar e esse lugar não ser transformado pela presença dele. O pastor Cláudio Duarte usa um comparativo que disse assim, se você é um termômetro ou você é um termostato. O termômetro, ele só mede a temperatura do lugar. O termostato, ele muda a temperatura do lugar. Então, quando nós chegamos num lugar, enquanto filhos de Deus, nós carregamos o reino. Logo, esse reino tem que ser implantado no lugar onde nós estamos, através simplesmente da nossa postura, através de quem nós somos, através apenas de sermos quem nós somos. Porque o cristianismo real não é sobre comportamentos externos. Vou deixar de fazer tal coisa, vou deixar de fazer outra coisa. Embora esses comportamentos que você deixa, que você faz ou deixa de fazer, dizem a respeito de você, sim. Diferente do que muitos estão pregando hoje, como se tudo aquilo que você faz não significasse nada. Não, aquilo que você faz significa sim alguma coisa. Só que aquilo que você faz deve ser uma consequência daquilo que você é e não daquilo que você forja. Muitas pessoas têm desistido do evangelho porque elas não foram transformadas de uma forma genuína de dentro para fora. Elas só mudaram comportamentos e isso não é forte o suficiente para que a gente passe pela vida. Porque se você só mudou um comportamento e você não tem um porquê que seja visceral, um porquê que seja realmente verdadeiro, o seu comportamento ele vai estar muito atrelado às circunstâncias. Então pode ser que naquele momento você está frequentando a igreja, você se blindou em um sistema, em um ecossistema que te permite ter determinados comportamentos, mas na hora que você sai daquilo ali, você encontra o mundo lá fora, você se mostra suscetível, porque você só está reproduzindo algo, você não gerou uma transformação que seja real dentro de você. O reverendo Nicodemos, ele fala que se pecar está muito fácil, provavelmente você ainda não entendeu a mensagem da cruz. Porque quando você entende o que a cruz significa de fato, o que Jesus precisou passar para que hoje nós pudéssemos ser livres, você tem... Primeiro, você se compadece pela dor de Jesus, você entende aquilo que foi necessário para nos resgatar de nós mesmos. Então Jesus, ele não fez nada para merecer aquilo e ele carregou sobre si todo o peso de pecado da existência, da nossa civilização. Isso é muito grave. Só que se você olhar para isso como uma historinha, se você olhar para isso como algo que te contam, você não vai conseguir sentir a dor que Jesus sentiu, se compadecer daquilo que foi necessário. Porque imagine que a minha mãe ou meu pai morra por algo que eu fiz. Será que eu vou conseguir continuar fazendo aquilo sem ter nenhum peso na consciência, sem sentir nada de forma contrária àquilo? Então, a forma que você
peca, vamos dizer assim, a forma como você se comporta, as suas atitudes dizem muito sobre aquilo que você entende, sobre aquilo que é importante para você. E novamente, não é sobre necessariamente aquilo que você faz, mas daquilo que você é, e em como consequência daquilo que você é, você muda a sua atitude. O jogo no reino, ele é sempre o inverso. Enquanto no mundo corporativo e na vida prática nós precisamos mostrar performance, Deus, ele se agrada do nosso coração, ele olha o nosso coração, mas não é no sentido de simplesmente ele tem um coração bom, mas sim a motivação daquele coração. Isso significa que nós podemos, às vezes, estar fazendo obras, estar fazendo coisas e estar totalmente desalinhado de Deus, porque às vezes estamos fazendo essas coisas externas para suprir algo que nos falta internamente. Às vezes estamos cheios de ações, de voluntariados, de obras, de missões, como uma forma de tentar suprir aquilo que falta no nosso coração. E tudo bem, você vai ter o resultado prático dessas ações, mas será que o seu coração está verdadeiramente em Deus ou está até às vezes na própria vaidade de estar fazendo algo legal? Está na vaidade, no orgulho de estar sendo uma pessoa boa? Então, por isso que Davi, ele ora, né? Senhor, sonda o meu coração e veja se há nele um caminho mau. Davi foi um homem comum que errou e que teve muitos erros, mas uma coisa que Davi fazia como ninguém era reconhecer a sua insignificância e reconhecer a sua dependência a Deus. Ele se colocava de uma forma muito verdadeira perante Deus, expondo as suas falhas, coisa que muitas vezes nós não queremos fazer, porque nós queremos sentir que nós somos bons, que nós estamos prontos, que nós não temos erros, que porque nós não estamos tendo uma relação sexual, que não estamos roubando ou fazendo algo assim, nós já estamos resolvidos com Deus. E o relacionamento com Deus é muito mais profundo do que isso. Justamente era esse o problema que Jesus tinha com os fariseus. Não porque os fariseus faziam coisas necessariamente que eram ruins, mas porque eles demonstravam externamente aquilo que lhes faltava internamente. Então, continue sendo bom, continue fazendo coisas boas, sim, não é sobre isso a conversa, mas é sobre aquilo que você alimenta internamente, é sobre aquilo que você é de fato quando ninguém está vendo. E eu acredito de verdade que você, nutrindo a presença de Deus dentro de você e você se tornando um filho de Deus, alguém que carrega a essência de Deus, onde você estiver, o ambiente será transformado, não só modificado, ele será transformado, assim como o primeiro você foi.